vida de vocês, tá bom? Graças e paz, igreja, amém? Gostaria que os irmãos colocassem de pé e abrissem sua Bíblia do Salmo 100. Salmo 100, a partir do versículo 1, fala assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. O 2, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Amém? Quero chamar a atenção dos irmãos aí para o versículo 2, segunda parte, que diz: apresentai-vos diante dele, do Senhor, com cântico. Amém? Vamos apresentar diante do Senhor esta noite com um cântico. Amém? A gente viu que clamamos a Deus agora pela vida do nosso irmão Levê. E quando a gente ora, algo acontece. Quem crê? Poder de oração. Amém? Então canta assim, ó: algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. As muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Algo vindo do céu arde meu coração, explodindo em milagres de louvor. Revolução e fé são curas e poder. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. A unção de Deus que está neste lugar. Aleluia! A unção de Deus está aqui nesse lugar. Amém? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, levou não mas eu venci. Eu sei que a minha
Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Salvador Jesus estejam com todos nós. Amém? É bom estarmos na casa de Deus para adorar em espírito e verdade. Eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus pela vida do pastor Ailton Sudário, que tem sido uma grande bênção nessa nossa denominação, juntamente com a vida do pastor Gessé, que a gente fica pensando, pastor Gessé, se coisa acontece, né? É uma pessoa tão tranquila que é o pastor Gessé, né? Aquela última academia que nós tivemos, né, Macaco, você viu com ele? Eu estava enfrentando muitos problemas na minha igreja. E eu compartilhei com ele os problemas que eu estava vendo lá, né? Coitado, ele não sabia que por trás dele estava, às vezes a situação dele estava bem pior do que a minha. E ele me falando da situação da igreja lá, que a igreja estava muito bem e tal. E eu dando graças a Deus por isso que ele estava bem na igreja, né? E de repente acontece uma coisa dessa.
na vida dele, para o pastor Paulo, que reunia esses irmãos para não deixar essas 63 pessoas ficarem aí à mercê de outras igrejas, outras denominações, né? Irmãos, Deus está no controle da sua igreja. Nós não podemos esquecer disso. É uma coisa triste que aconteceu com o pastor Gessé. Mas nessa situação diversa, vai nascer uma nova igreja. Glória a Deus. Para o glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse pessoal vai já sair da independência, foi lá para outro bairro, e a igreja que acolheu isso com muito amor e muito carinho, parabéns à igreja por isso. Ela não vai nascer outra igreja daqui a tempo. Uma nova igreja, uma igreja forte, uma igreja que vai anunciar o nome de Jesus. A igreja vai estar inchando e tal, e agora Deus dá um jeito lá de tirar essas pessoas para aumentar o reino de Deus na terra. Eu lembrei que foi no sermão, né, que o último que eu preguei aqui, que os irmãos pregavam o evangelho na universidade, naquela perseguição, a igreja crescia, e agora continua, a igreja de Jesus Cristo continua crescendo. E Deus está cuidando da igreja dele. Então, da ano que vem, ou do ano, nós vamos ser testemunhas de ter nascendo mais uma igreja batistas, né, na nossa dominação de Brabano, para a honra e glória do Senhor Jesus. A gente fica triste do lado, mas a gente doido para a gente dar graças a Deus, porque Deus usou o pastor aí da cidade, pastor Paulo, que acolheu os irmãos, não deixa os irmãos espécies, porque nós temos uma dominação diferente de outros demais irmãos. Quando acontece isso na igreja, eles já alugam uma loja, pronto, já nasce outra igreja, porque automaticamente nós não. Nós temos que passar por uma igreja que olha esses irmãos, vai ser mãe, vai tratar desses irmãos, aí vai nascer uma congregação e depois vai nascer. Tudo organizado, porque Deus é organizado. Graças a Deus por isso. Irmãos, não esquecemos da nossa sexta para os nossos irmãos lá do Vale. Ontem eu mandei um recadinho usado para os irmãos de domingo, para a gente contribuir, para a gente fazer uma cesta para os nossos irmãos lá do Vale. O pastor Itamar está muito alegre com a igreja, né, está agradecendo todo dia de glória de madrugada, agradecendo a vida da igreja e agradecendo que nós tivemos esse privilégio de ajudá-los, ajudar aqueles irmãos lá do Vale de Jequitinhonha, né? Então, nós vamos contribuir até dia 20 de dezembro. Você tem a vontade de trazer seus alimentos, né? Alguns irmãos estão trazendo, toda semana estão trazendo, vão estar abençoando os irmãos do Vale. Os irmãos estão dando oferta para comprar chinelinhos. E você vê o jeito que você pode contribuir. Amém? Vamos passar para o nosso momento de ofertas e dízimos. 2 Coríntios 9, 7. Fala assim a palavra do Senhor. Cada um contribua segundo lhe tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque o Senhor ama aquele que dá alegria. É um privilégio para os crentes, irmãos, é um privilégio para a igreja, é uma alegria para nós contribuirmos na obra de Deus, contribuirmos e sermos parceiros de Deus nessa obra de evangelização do mundo. Mas não é só pregar o evangelho, irmãos. Tem hora que não dá para você chegar na casa da pessoa e pregar o evangelho para aquela pessoa. A pessoa está com fome, a pessoa está com necessidade. Qual é o conselho de Jesus para os seus discípulos quando falou no ano 70? Entrem na casa. Cure os que estiverem enfermos daquela casa. Sabe o que é a cura aqui? É suprir a necessidade da pessoa. A cura aqui, Jesus está falando assim, ó, quando vocês forem nas casas, entrem naquela casa e supra a necessidade daquela casa. Aquela casa que vocês receberem bem, vocês ficam lá presos. E não receber não tem problema não. Você sai e procura outros. Então, às vezes, nós precisamos pregar o evangelho, mas antes nós precisamos de tratar as pessoas. Tratar saúde espiritual das pessoas, dar o alimento primeiro espiritual e depois o alimento cotidiano. Graças a Deus por isso, porque Deus nos dá esse privilégio de sermos contribuintes dele nessa obra. E nossa dominação não só ajuda aqui no Brasil, mas com a nossa dominação alcança todo o globo terrestre, contribuindo com o Evangelho e ajudando as pessoas em volta do mundo. Então, graças a Deus por isso, a nossa dominação é uma dominação
denominação que não só prega a parte espiritual, mas também está vigilante nas necessidades do mundo, né? E o mundo não está brincadeira, né, irmãos? Muitas pessoas com grandes necessidades de alimentação e de outras coisas. O problema do mundo não é essa necessidade do alimento cotidiano do feijão com arrozão, é a necessidade de Deus. O primeiro problema do mundo é esse. As pessoas precisam de conhecer Deus. A primeira coisa é isso. Quando as pessoas conhecerem esse Deus, aí será suprir todas as suas necessidades. Amém? Graças a Deus por isso. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela nossa oferta, pela nossa vida. Consagre sua vida ao Senhor nesse momento. Vamos ficar de pé. Grandioso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por essas 63 pessoas que nós recebemos hoje no hall de membros da nossa igreja. Que cada um, meu Pai, seja, meu Pai, em nome de Jesus, bem recebido, bem tratado por essa igreja. Em nome de Jesus, meu Pai, que daqui a um tempo nós possamos ver uma igreja nova nascendo para a honra e glória do Senhor Jesus. Meu Pai, primeiramente nós queremos consagrar a nossa vida a Ti, Senhor, para depois consagrar a nossa oferta, o nosso dízimo e o que nós trouxemos para a nossa cesta de alimentação. Meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por o Senhor nos dar, cada um de nós, esse privilégio de contribuirmos na obra do Senhor. É uma alegria, meu Pai, do nosso coração, de sermos participantes de Jesus na obra salvadora do mundo. Muito obrigado por esse privilégio de estar com a igreja, meu Pai. E nós possamos, meu Pai, em nome de Jesus, contribuirmos com alegria. Nesse momento de oração, meu Pai, não quero lembrar nossos irmãos que estão enfermos, meu Pai. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Estende a tua mão santa e poderosa sobre a vida do nosso querido e amado irmão Levi, sobre a sua esposa, sobre a sua família. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, traz milagre naquele lar, naquela casa, para a honra e glória do Senhor. E continua abençoando a tua igreja, nós possamos crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aceite a nossa oração, aceite a nossa vida, consagramos nossos dízimos e nossas ofertas a Ti. No nome santo de Jesus. Amém. Oh
destaques que eu preciso fazer com os irmãos antes de nós lermos o texto da Palavra de Deus, no capítulo 4, você pode já localizá-lo na sua Bíblia, deixar marcado. Nós vamos ter daqui a pouquinho, mas alguns destaques importantes nós precisamos. Antes de destacarmos o nosso informativo, nós, no período antecedente à pandemia, a paralisação das atividades por ocasião da pandemia, nós estávamos fazendo um recadastramento dos membros da igreja. Esse recadastramento visa, portanto, colocar em ordem o rol de membros da igreja, sabemos quantos são os membros que a igreja tem. Então, nós paralisamos em função da pandemia e agora nós precisamos retomar. Estamos gradualmente retomando cada semana, cada mês, acertando uma coisa, como os cultos presenciais, manhã, escola dominical, culto de terça-feira. Então nós estamos tentando colocar em ordem as coisas. Então nós estamos agora retomando esse recadastramento. Aquele que preencheu a ficha naquele outro momento não precisa fazer de novo, as fichas estão guardadas, tá bom? Os que não preencheram aquela ficha, tem algumas ali que já são membros da igreja, tem algumas fichas ali atrás, você pode pegar, levar para casa, preencher aquela ficha e me devolver. Estamos manipulando um pouco o papel, mas nesse caso eu não tenho outra forma de fazer isso. Então por favor, preencha e devolva, que nós precisamos ter isso aí já bem definido para o próximo ano termos essa organização do rol de membros da igreja, tá bom? Então, por favor, você faça isso. Os que não são membros da igreja, desejam se batizar, se tornam membros da igreja, podem também procurar para fazermos a preparação deles para o batismo. Outra coisa, domingo que vem é o primeiro domingo do mês, é o dia da ceia do Senhor. Nós temos todo primeiro domingo esse tempo para celebrarmos a ceia do Senhor. Então, nós estamos deixando bem flexível essa questão de dar o nome para vir nos encontros durante o mês. Os irmãos querem dar o nome para ter a certeza que não vai ter problema, né? Nós colhemos todos esses nomes sem problema algum, mas para domingo que vem, no dia da ceia, eu preciso ter um controle melhor do número dessas pessoas. Primeiro, questão do espaço, né? E depois também com referência à questão da quantidade de material que nós vamos disponibilizar para a ceia do Senhor. Então, os irmãos já viram que nós lembramos a ceia de uma forma sem contato com nenhum dos elementos da ceia, só você tem contato com o seu elemento da ceia. Então nós precisamos ter isso bem definido. Então, para domingo que vem, você vai participar domingo que vem da ceia, você dá o seu nome. Se você está lá no grupo do WhatsApp da igreja, pode mandar pelo WhatsApp, que é mais fácil para eu controlar. Se você não está, você pode falar comigo e eu vou anotar o seu nome, tá bom? Então, vamos organizar isso para no dia da ceia nós fazemos isso. Os outros domingos não há muita necessidade, tá bom? Muito bem, fica aí então essas orientações aos irmãos. Vocês receberam pelo grupo da igreja o informativo. Maurício tem feito um trabalho muito bom através da sua habilidade ali na montagem do informativo, mesmo nós tendo mais informativo impresso, somente ele através da digital. Então ele tem mandado no grupo da igreja. Eu espero que você esteja lendo aquele informativo. O meu pedido lá é que você envie para outras pessoas. É uma forma de você mostrar, ensinar as pessoas aquilo que nós estamos aprendendo no dia a dia da nossa igreja.
levanta com ele aqui à frente, olha, projetado aqui para a gente, e tem aqui algumas informações, a parte inicial dele. Pode passar, André, por favor? Aí tem o artigo pastoral, que é ser igreja de Jesus na terra. Interessante, meus irmãos, que próximos 3, 4 meses, parece, né? Você vai dar uns 4 meses, né? Essa primeira unidade 6 meses, parece, primeira unidade da lições da escola bíblica dominical trata exatamente sobre a igreja. Conforme disse para os irmãos, essa unidade foi toda que o pastor Ailton estudaram. Então, daqui da nossa associação, nós estamos sendo estudados no Brasil todo. Então, é importante nós aprofundarmos ali da forma como ele nos traz os ensinamentos. Então, está ali a respeito da igreja, né? Então, você leia lá também, passa para o próximo aí, a questão da fidelidade dos dias. Nós precisamos dessa fidelidade dos irmãos para mantermos o funcionamento de todas as coisas. Os aniversariantes do mês de dezembro já estão ali também, pode passar, próxima. Também nós temos aí alguns destaques da Escola Bíblica Dominical, a meditação, que a gente faz uma live depois da Escola Bíblica Dominical, às 10 horas da manhã, para levar a palavra para você toda semana. A questão, lembrando a questão da rádio online que nós temos pela internet, você pode acessar o link, ou se não tiver, pede que eu envie para você também. Tem um aplicativo que você pode acessar, e são músicas edificantes para o nosso dia a dia. Então, vem ficar ouvindo algumas músicas aí, acessa a nossa rádio lá, tá bom? Muito bem, vamos partir para o próximo aí. O outro artigo que o Maurício traz aqui para a gente. Se desse a louca na igreja e ela quisesse ser igreja. Leia lá, é interessante essa abordagem que é feita, viu? Muito interessante mesmo. Tá? Então é isso aí. Então esse é um resumo bem rápido aí, devido ao nosso tempo escasso hoje, mas bem resumido mesmo, para você ter um entendimento aí e ver o que está acontecendo, né? Muito bem. João capítulo 4. Eu quero que você tenha só um pouquinho de paciência. Nós terminamos normalmente 8 horas todos os domingos, né? Hoje eu vou ter que extrapolar um pouco por causa da necessidade que nós tivemos, tá bom? Então, me ajuda aí um pouquinho disso aí, nós vamos acompanhar esse momento. Vamos lá, João capítulo 4, versículos 1 ao versículo 10. Se você não tem a Bíblia, muito bem. Se você não tem a Bíblia, pode acompanhar. A Débora vai estar projetando o texto aqui à medida que nós formos então lendo. Vamos lá. João capítulo 4, de 1 a 10. É um texto bem conhecido dos irmãos. Diz assim, o primeiro versículo começa assim: por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais que os discípulos de João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Galiléia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era necessário atravessar por Samaria. Assim, chegando à cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó era o seu filho de José, havia ali uma fonte, ou poço de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta, meio-dia. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Amém? Meus irmãos, um grande evangelista que nós tivemos nos anos de 1837 até 1899, que viveu, chamado Moody. Moody, ele tem os livros teológicos dele são tão atuais que são estudados nos seminários
nos dias atuais. Alguns dos seus escritos ficaram gravados e marcados. Um desses escritos, texto dele, diz o seguinte: não importa o quão afundado você seja, não importa qual tem sido a sua postura, você pode estar abatido em pensamentos, palavras e ações. Você pode ser egoísta, seu coração pode estar transbordando de corrupção e a maldade. Ainda assim, Jesus terá compaixão de você. Parece que ele vem agora, né? No século XXI, mostrando a realidade. O ser humano é o mesmo em todos os tempos, né? O que ele nos traz aqui é que a compaixão de Jesus por nós não está relacionada com a qualidade, se é que pode usar esse termo qualidade, né? Ou a quantidade, ou o tipo de pecado que você cometa. Não importa qual é o padrão da sua vida, a compaixão dele transpõe a todos os problemas, todas as situações, todo o comportamento humano para atingir você, para transformar então a sua vida. Nesse texto que nós vemos aqui Jesus encontrando com uma mulher ali na cidade, e para ali, havia um poço. Tem alguns ensinamentos interessantes sobre essa questão do poço de Jacó, a gente não tem tempo para falar sobre isso hoje. Mas Jesus, quando ele para ali naquela cidade, o texto diz que Jesus chega ali ao meio-dia, e quando essa mulher vem para buscar água ao meio-dia, o sol escaldante ali, desertos, lagos, normalmente a pessoa buscava água, era bem cedo ao nascer, antes do nascer do sol, por causa do calor intenso, e buscava água nesses poços com os cântaros e transportava essa água. Os irmãos vão entender daqui a pouco que essa mulher vai ao meio-dia, quando já não tinha ninguém mais. Era o horário que chega o horário de almoço, aquele momento de descanso, do almoço e tudo mais, lugar todo vazio, porque a mulher sai quando não tem mais ninguém ali na cidade e vai ali buscar. É exatamente nesse momento que Jesus chega. Então, ele tem as suas formas tão sobrenaturais de agir. Por que Jesus não chegou mais cedo, 10 horas, 2 da tarde? Chegou exatamente naquele momento. Porque era aquele momento que aquela mulher iria ali naquele lugar. E quando então Jesus chega naquele lugar, que a mulher chega para tirar a água, ela vai ter um momento muito especial de revelação de Jesus sobre a vida dela e aprendizado também. Mas para isso, para que Jesus exercesse a sua compaixão dele por essa mulher, algumas coisas que haviam ali precisavam ser quebradas, alguns preconceitos que haviam. Por exemplo, havia barreiras culturais, como que os judeus samaritanos podiam conversar, não podiam, havia um limite para isso, a barreira racial, havia a questão religiosa. Quando você lê o texto como um todo, você vai entender lá no versículo 20 em diante, ela tem uma concepção de adoração em determinado lugar. Jesus já tem outro e diz: olha, não é lá, não é aqui, a adoração é em espírito. Então ele vai trazer aquela mulher a uma realidade, mas para isso várias barreiras têm que ser quebradas para que ela possa entender a compaixão de Deus por ela naquele dia. O final da história da vida desta mulher é um final realmente grandioso. É um final de uma realização muito grande, de uma alegria muito grande, de uma transformação verdadeira na vida daquela mulher, porque ela encontrou a compaixão de Jesus naquele dia, naquele momento, naquele sol escaldante. Não tem horário, não tem um momento. Você pode dizer: agora é hora de falar de Jesus, outra hora não é. Jesus dizia o seguinte: olha, o tempo é esse, o tempo é agora. Nós temos que trabalhar enquanto é dia, a noite vem, quando a noite vier não tem mais jeito, enquanto está em vida, o tempo é as oportunidades que surgem. Aproveita bem cada oportunidade que Deus te dá para proclamar o amor dele para as pessoas.
Você pode estar perto de alguém que está precisando dessa compaixão de Deus na vida dele. E essa compaixão que você recebeu por você recebeu na sua vida, reparta isso com os outros. Mostre para eles aquilo que Jesus pode fazer. Veja o seguinte, a primeira coisa que eu quero que você pense nessa noite é que Jesus valoriza aquilo que o mundo despreza. Veja o seguinte, duas palavras básicas nessa sentença: o valorizar e o desprezar. Veja o seguinte, o mundo despreza as pessoas e avalia as pessoas por aquilo que elas têm, por aquilo que elas fazem no dia a dia, não por aquilo que elas são. Jesus olha o coração daquela mulher e vê ali na necessidade do coração dela e aqueles valores que aquela mulher não tinha reconhecido pela sociedade. Jesus olha para ela e valoriza a vida daquela mulher, dizendo para ela: tem uma solução para a sua vida, há uma forma para a sua vida, tem uma solução para a sua vida. Então Jesus vai conversar com ela e vai trazê-la à realidade. Ele vai de forma compassiva, quebrando aquela barreira que havia no coração dela. É o seguinte: um homem conversar com uma mulher era algo inimaginário para um judeu. Mas Jesus, ele vai conversar com a mulher, e a decorrer do texto você vai dizer, não era uma mulher qualquer. Era uma mulher que já havia tido 5 maridos e vivia com um que não era marido dela. E essa mulher que precisava da compaixão de Deus, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, o que acontece? Superabundou a graça. É exatamente ali, nesse quadro desta mulher rejeitada pelas pessoas, que Jesus então vai quebrar aquelas barreiras e vai conversar com aquela mulher em público, não importando a opinião das pessoas, não importava o que falavam dele, que falariam dele, que pensariam dele. Ali estava alguém sedenta do Senhor. Ela precisava mais do que aquela água que ela ia tirar do poço, ela precisava da água viva. Ela precisava saciar a sua sede espiritual. Essa constante troca de maridos demonstra exatamente um vazio que ela havia no coração e ela não se realizava na sua vida. E aí ela transmitia isso através de relacionamentos mais diversos. Mas havia algo maior no coração dela, e Jesus ali vê isso, contempla isso. No texto de João capítulo 4, versículo 7 até o versículo 9, diz que essa mulher foi tirar água e pediu água para beber. Jesus então vai dizer para ela que aquilo que ele podia dar a ela, e o texto diz que ela conversa com Jesus: como é que você pode chegar a mim, que eu sou uma mulher samaritana? E ela vai então se aproximar, Jesus vai se aproximar e vai derramar a compaixão de Deus no coração daquela mulher. Agora, uma outra coisa importante, meus irmãos, versículos 13 ao versículo 15, diz assim: Jesus afirmou àquela mulher: quem beber dessa água que ele referiu, a água que ele estava tirando daquele poço, terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nela uma fonte de água jorrando para a eternidade. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar a água. Meus queridos, Jesus, ele olha para a necessidade que você tem no seu coração, e ele satisfaz as necessidades do coração. Só Jesus é capaz de satisfazer as necessidades mais íntimas do coração do ser humano. Ele sabe aquilo que nós precisamos na nossa vida, e ele pode satisfazer as nossas necessidades. Só ele pode fazer isso. Interessante, eu estava fazendo uma pesquisa a respeito dessa questão da água, e é um fator interessante. Deixa eu passar alguns dados para vocês entenderem essa questão da água, a necessidade dessa água.
tem um site chamado Sobiologia, vou dar aula de biologia aqui na minha área, sobiologia.com.br. Ele traz aqui algumas questões interessantes. Ele diz o seguinte, que 71% da superfície terrestre é coberta por água. Desse total, 97,61% está nos oceanos, ou seja, são 3,% apenas de água potável que nós temos, essa água nos oceanos. Essa água que nós temos que são potáveis, elas estão condensadas da seguinte forma, nas calotas polares das geleiras, mais de 2% está lá, armazenada lá. No tempo certo elas vão se desfazendo para que nós possamos então usá-las também. A outra coisa que diz na pesquisa é que 0,30% são águas que estão subterrâneas, aquele lençol freático que nós conhecemos. E os lagos que contêm água doce correspondem a 0,19%. Isso aqui vai mostrar o seguinte, que a água que nós temos disponível para nós usarmos é muito pouca. E às vezes nós expressamos, né? Pouca na concepção nossa, mas suficiente na de Deus. Ele nos dá exatamente aquilo que Ele sabe que nós precisamos. Agora veja o seguinte, agora veja esse outro dado que nos é apresentado em outro site de pesquisa sobre ciências. Ele fala o seguinte, o corpo humano, meu corpo, seu corpo, é composto de 70% de água. Pelo seguinte, a Terra, ela tem exatamente o mesmo percentual de água que nós temos no corpo, proporcionalmente. São 70% de água que nós temos no nosso corpo humano. Então, isso que a gente olha para a gente aqui, essa matéria que fazemos, 70% dela é água. Tudo é água no nosso corpo, né? Imagina o seguinte, uma pessoa que tenha 70 quilos, mais ou menos igual eu assim, né? 70 quilos só, né? Essa pessoa, ela tem no corpo dela 42 litros de água. Sabia disso? Você tem 70, se você tem mais de 70 quilos, no meu caso, você tem mais água ainda do que isso, né? Essa água toda que está no nosso corpo, 28 litros de água que nós temos estão dentro das nossas células. Por isso, quando a enfermidade começa a matar as células, começa a matar a quantidade de água que tem dentro do nosso organismo. Dentro do nosso corpo, desses 42 litros de água que nós temos, 10 litros e meio estão no espaço que estão ao redor das nossas células. E 3 litros e meio, 8% do total de água que nós temos no corpo está no nosso sangue. Então, o que faz o nosso sangue circular é a quantidade de água que há também dentro dele, né? Então, essa não é a área minha, não. A Estela não vou entrar no detalhe dessa pesquisa, não, né? Mas veja o seguinte, o que eu estou querendo dizer, meus irmãos, que a questão da água, quando Deus se refere à questão da água, Ele está falando exatamente do nosso corpo mesmo. Veja que a mesma quantidade, o mesmo percentual de água que Deus colocou na terra, é o mesmo percentual de água que é composto no nosso corpo. Porque nós somos feitos de quê? Pó e terra. Isso traz então a constatação que a criação do ser humano não é resultado de um desenvolvimento, de uma evolução, de nada disso. É criação de Deus, é pó da terra. Deus pegou o pó da terra, formou o homem, soprou nas narinas dele o fôlego de vida. Deus deu vida a esse homem e ele traz em si a característica desse solo, dessa terra. Ele consegue manter nele durante toda a sua história de vida. Isso vai atravessar os tempos, isso vai atravessar as épocas, as gerações, e vai então chegar até os nossos dias, que nos leva então a compreender, meus queridos, o quanto nós precisamos do Senhor em nossa vida, e saber que a nossa vida é cuidada por Ele. Assim como Ele cuidou da criação, Ele
Ele cuida hoje de cada um de nós e provê essa água para o nosso corpo. Nós podemos passar, por exemplo, alguns dias sem nos alimentar, sem comer, mas não podemos passar um dia sem ingerir água. Você pode tomar refrigerante, você pode beber suco, mas você precisa da água. Seu corpo precisa se hidratar. Então, a água é a necessidade básica do nosso corpo. Então, Jesus diz o seguinte: a água é a necessidade também básica do nosso espírito. Ele disse para aquela mulher: se você soubesse quem está aqui com você, Ele te dá não essa água que o seu corpo é formado dele, que você precisa dela para se hidratar, não essa água que eu estou falando para você, é a água viva, aquela que vai saciar o seu coração sedento, a sua alma sedenta, a sua vida, vai colocá-la de novo nos trilhos da existência, no significado para a sua vida, para com as pessoas. Ele, e somente Ele pode fazer isso. Ele estava em Jesus, aquele que podia fazer isso na vida. Aqui está, então, meus queridos, Jesus, aquele que pode fazer isso em nossa vida, que pode satisfazer a necessidade do nosso corpo, aquele que provê que para o nosso corpo, satisfaz a necessidade do alimento, do ar que nós respiramos, da água para o nosso corpo, sustenta as células do nosso corpo com essa quantidade de água, o nosso sangue, a nossa vida é sustentada por causa dessa água que nós temos dentro do nosso corpo. Por isso, quando você começa a perder líquidos, vem desidratação, você tem que repor isso rapidamente, porque senão pode ser fatal. Porque se você perde líquido no seu corpo, você pode morrer por falta de líquido no seu corpo. Agora, eu digo o seguinte: você pode morrer espiritualmente se você não tiver água viva dentro do seu coração. Eu disse para aquela mulher: você precisa muito mais do que essa água que você tem buscar. Você precisa de água viva. Por isso a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é aquele que vem trazer, Ele é essa fonte viva de água para o nosso ser, a água viva que Ele vem trazer para cada um de nós, que Ele satisfaz a necessidade que nós temos em nós, dessa água viva. Jesus desperta, meus queridos, nesse momento, naquela mulher e em cada um de nós, a consciência que nós somos pecadores. Versículo 16 a 18, hoje eu estou caminhando para a parte final. Pediu Jesus, vai, chama seu marido, volta aqui, confessou-lhe então a mulher: não tenho marido. Jesus disse para ela: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tivestes, e esse homem com quem você vive agora não é teu marido. Quanto a isso, você falou a verdade. Então vejam, Jesus fala com que aquela mulher confronte a realidade da sua consciência pecaminosa. Falar a verdade para a pessoa, dentro da revelação de Deus, não é ofender a pessoa. Quando Jesus usa essa expressão com ela, Jesus não está ali menosprezando por causa daquela vida dela. Ele está trazendo à mente, à consciência dela, os seus erros. Quando nós pregamos a palavra de Deus e falamos sobre o pecado da natureza humana, falamos sobre o meu pecado, o seu pecado, não é algo depreciativo, não é algo para te envergonhar, não é algo para te humilhar. Jesus não quis humilhar aquela mulher em momento algum sequer, mas quis trazê-la à realidade da sua vida. E ela vai entender isso, ela vai passar então agora a ter a consciência do seu pecado e que ela precisava do arrependimento. Ter a consciência do pecado, mas sem se arrepender, não vai mudar nada na sua vida. Você precisa então se arrepender dos seus pecados. Jesus então traz a consciência dela tudo isso. E aí naquele momento Jesus vai fazer uma coisa que Ele quer fazer hoje em cada um de nós, que é ativada em nosso coração uma fé verdadeira. Versículos 25 e 26. A mulher disse a Jesus: eu sei que és o Messias, Cristo, que está para vir. Quando Ele vier, Ele nos esclarecerá todos sobre tudo. Então Jesus assegura para aquela mulher: eu sou o que te falo, eu sou o Messias. Vejam que quando ela está na expectativa da vinda de Jesus, Jesus diz para ela: eu já vim, eu já estou aqui, eu sou aquele que estou falando com você. Versículo 28,
A mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade, disse aos homens: vinde, vede um homem que me diz tudo quanto tem feito, não seria esse Cristo? Saiu, pois, à cidade e foram para onde estava Jesus. E muitos ali conheceram a Jesus através da vida daquela mulher. Assim, as formas tão diferentes, né, de nos mostrar as verdades dele, né? Ele usa uma mulher que não tinha credibilidade, não era respeitada como porta-voz para mudar a vida de uma história de uma cidade. E aquela mulher vai lá e vai anunciar que ela havia comprado Jesus Cristo. E quando eles vieram e viram o que Jesus havia feito, o que estava fazendo na vida daquela mulher, eles receberam também a palavra do Senhor. Versículo 39 diz o seguinte: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Ele disse tudo quanto tem feito. Jesus quer usar você, não importa o seu estado, a sua condição de vida, Jesus quer usar a sua vida nesta noite. Hoje é o dia do seu encontro com Jesus, não aquele encontro com aquela mulher samaritana, que já aconteceu, ela teve o encontro dela com Jesus. Hoje é o dia de você ter o seu encontro com Ele. Hoje é o dia de você receber a compaixão de Jesus na sua vida. Não importa o que as pessoas já falaram sobre você, não importa o que as pessoas pensam sobre você, não importa quem você foi, quem você está sendo hoje, mas importa que você vai ser a partir desse momento. Aquela mulher chegou de perto de Jesus com uma situação terrível e sai daqui de perto de Jesus com uma nova situação, com uma realização plena, porque encontrou Jesus Cristo. Hoje Jesus quer fazer morada no seu coração, na sua vida. Hoje Jesus quer abençoar a sua vida grandemente. Então, receba a palavra de Jesus na sua vida nessa noite para te transformar, para te dar vida abundante. Você nessa noite possa entender o plano de Deus para a sua vida, de te salvar, de te buscar, de te transformar a sua vida. E hoje você receba a vida de Jesus. Eu quero orar com você antes da uma oração. Eu queria que você refletisse nesses minutos finais para nós orarmos juntos. Como está realmente a sua vida hoje? Seja o encontro com Jesus, se da compaixão de Jesus, precisa do milagre de Jesus na sua vida. Já ouviu tanta palavra negativa contra você, tão depreciativa, já te fizeram acusações, já te humilharam de todas as formas. Jesus não faz isso. Ele valoriza você, Ele dá honra a você. Muito mais, me diz que quando você reconhece Jesus na sua vida, Ele transforma você em filho de Deus. Coloca no reino de Deus. Só Ele pode fazer isso. Se você quer fazer entrega na sua vida a Jesus, que você possa reafirmar isso a cada dia e continuar na presença de Jesus, proclamando Jesus às pessoas, como aquela mulher fez. Fale para Jesus: eu encontrei o Messias, encontrei Cristo, eu encontrei aquele que dá sentido à minha vida. Chama as pessoas para ir onde Jesus está. Você não sabe o que dizer para ela, traga para nós falarmos para ela sobre Jesus. Seja uma testemunha de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora apresentar ao Senhor essas vidas que estão aqui, Pai. Também aqueles que estão nos acompanhando nas suas casas, através dessa transmissão, através dos vídeos que eles irão ver depois.
noite de salvação para cada pessoa. Espírito do Senhor traga compreensão a cada mente, discernimento, realidade da consciência pecaminosa e arrependimento dos pecados, transformação de vida, Deus, a cada um nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, faz a obra do Senhor agora, Pai, em cada coração. Nos leve de volta para as nossas casas, Pai, guardados pelo Senhor. Nos dê uma semana em paz. Abençoa, Deus, a cada pessoa que está ligada a nós também, que o Senhor possa cuidar delas. Protege, Deus, de toda a contaminação desse vírus que assola, traz enfermidades, traz morte, doenças. Pai, em nome de Jesus, protege os seus filhos, Pai. O anjo do Senhor está acampado ao redor dos seus filhos para guardá-los e protegê-los com esse poder sobrenatural. Para que nenhum mal sobrevenha, nenhum mal venha sobre a nossa vida, para que sejamos guardados e protegidos pelo poder do nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nos guarde, nos leve em paz e nos fortaleça a cada dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Prometo que a semana que vem nós terminamos na hora certa, tá bom? Deus possa abençoá-los, guardá-los e levá-los em paz. Espero todos os demais encontros da terça-feira, no culto de oração, e domingo, 9 horas, escola bíblica, e 19 horas, culto da celebração do Senhor. Vamos todos em paz. Vamos todos em paz, guardados pelo Senhor. Recomendações finais. Encerramento aqui. Antes de repetir, dá um abraço e dizer para as pessoas que você embora. Agora não podemos pedir mais isso. Então, sem abraço, beijinho, irmão. Vamos em paz, conversar lá no teto para evitar aqui. Vamos em paz, tenhamos a semana guardada e protegida pelo poder